uma proposta saudita lá e tal. Ah, peraí, deixa eu ver o que tem aqui. E o Corinthians está assim, mobilizado para convencer o Tite dentro de um projeto muito interessante, com um alto salário, com uma estrutura, entendendo que, e aí tem a ver com os motivos da escolha também, entendendo que o Tite é o cara que pode resolver muitos problemas, né? E a gente sabe que isso tem um lado positivo e negativo, porque muitos dirigentes fazem isso. Quando vão contratar um treinador, às vezes você vai por convicção, mesmo que o cara não tenha tanto status, mas entende que aquele cara tem condições de realizar um bom trabalho. Muitas vezes também você vai pelo nome. Pelo nome de um cara que pode se tornar um escudo daquela gestão para, nas entrevistas coletivas, né, blindar um pouco as críticas referentes aos dirigentes, aos jogadores e tudo mais. O Tite, para mim, e pelas informações que a gente tem, né, e para o Corinthians nesse momento, ele engloba tudo isso. Porque o Tite ele é um símbolo, né, cara? Então ele além de ser um baita treinador, os caras têm. Vamos falar da história do Tite? Aí eu vou ficar aqui até amanhã, né? Porque eu conheço o Tite desde o Caxias, tá, gente? Eu acompanhei o Tite desde o ano 2000. Então são 25 anos acompanhando o Tite por onde ele foi, tá? Por onde ele foi. Eu sou fãzaço do Tite. Acho que o Tite é absurdamente diferenciado em todas as esferas. Ah, mas os últimos trabalhos dele não foram bons. O do Flamengo realmente não foi. Mas aí o Vitor Pereira também não conseguiu, o próprio Renato Gaúcho saiu sem nenhum título, embora um aproveitamento melhor, mas teve problema de relacionamento lá e tal, o que é curioso, porque o Tite tem isso como uma das suas virtudes, para vocês terem uma ideia do problema que estava no Flamengo naquele momento, a questão Gabigol não pegou bem e tal. E na seleção, eu sei que muita gente questiona o Tite na seleção, mas cara, eu acho que foram 2 ciclos maravilhosos. Nível de observação de atleta, sabe, conhecimento de jogador, erros ele cometeu, óbvio, como todos os técnicos cometem. E aí acho que nas Copas especialmente, né? Em 18 ele vai muito mal pelas escolhas, né? Muitos jogadores machucados. Em 2022 ele leva mais gente, ele tem mais alternativas, recursos. Também errou em alguma escolha aqui, outra ali, faz parte. Mas se a gente analisar o todo, o Tite é um baita técnico de futebol. E o Corinthians entende isso, que ele é um cara que chega, conhece o clube, conhece o elenco, conhece o futebol brasileiro, conhece a torcida, conhece o que é ser Corinthians. Se tem um cara que sabe o que é ser Corinthians, é o maior técnico da história desse clube, que passou por todos os altos e baixos possíveis, né? Desde Tolima até o título mundial em Yokohama. O Tite já viveu o Corinthians. Então ele não vai ser surpreendido. Ele não vai se espantar com uma Neoquímica Arena lotada, com a torcida cantando mesmo quando o time toma um gol. Ele não vai se espantar com isso. Ele sabe onde ele está. Então, a diretoria entende que o Tite, nesse momento da temporada, ele já chega, cara, me dá aqui minha mesa, deixa eu começar a trabalhar, porque ele já chega na página 2, na página 10, ele já avançou etapas. E ao mesmo tempo, a gente sabe que o Corinthians vive uma ebulição política nos bastidores, com oposição, com a renovação e transparência querendo, né, o seu espaço o tempo inteiro. O Tite era ligado a esse movimento político. Então, o Tite é um cara que ele consegue transitar, até pelo tamanho que ele tem, em toda a esfera política. Eu acho que vai dar uma acalmada política na própria oposição, nos próprios conselheiros, de pensar, caramba, é o Tite. Não vamos botar a mão no Tite, né, cara? Ninguém vai meter a mão no Tite. Então, eu sei que lá eles são sedentos pelo poder e são capazes de tudo. Mas o Tite, ele é um cara que blinda isso. Que passa por cima de tudo isso. Então, por isso, o Tite é, nesse momento, o escolhido. Agora, para que ele vire técnico do Corinthians, restam apenas alguns detalhes. A ideia é que nessa terça-feira, esses detalhes que tem a ver com o projeto, tem a ver com a questão salarial, com metas, isso tudo não é feito de uma hora para outra. E como o Corinthians não começou a conversar com o Tite lá quando demitiu o Ramon, e sim agora, nesse final de semana, então a coisa ainda está muito vagarosa. Ela começa num campo ainda especulativo, num campo de sondagem, no campo do movimento que faz o staff do Tite em direção ao Corinthians, do tipo, tá, peraí, vamos ouvir. E aí quando começa a querer ouvir, opa, aí o Corinthians se mexe para mostrar um projeto pro treinador, aí eles marcam uma reunião, aí essa reunião acontece no sentido de, ó, nós estamos nessa situação, você tá esperando proposta, não tá, qual o teu sentido, objetivo de carreira, não sei o quê, nós temos esse elenco, contratar nós não vamos e tal. É uma conversa muito complexa, ampla, que não se resolve em 20 minutos. E aí depois, para botar tudo isso no papel, em termos de salário, para ele, para a comissão, metas, objetivos, cláusulas, tudo isso demora, gente. E é por isso
que se tiver uma definição nessa terça-feira vai ser ainda rápido, tá? Vai ser ainda rápido, porque tem que ser. Já tem jogo na quinta, que é contra o Racing do Uruguai, o saco de pancadas do grupo da Sul-Americana. Pode ser o Orlando Ribeiro, tá tudo certo. Mas no fim de semana tem o Flamengo. E aí é claro que o Corinthians já quer ter o Tite na sua casa-mata, como a gente fala no Sul, e o Tite conhece bem essa expressão, para poder comandar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa é que nessa terça tudo se resolva. É esse o pé da negociação. O Tite já ouviu o Corinthians já ouviu o que o Tite quer, vão chegar num denominador comum, botar tudo no papel e nessa terça-feira trocar minutas, advogados, vai para lá, vai para cá, não, eu fecho, é isso aqui, e preparar um anúncio. Se o Tite aceitar. Porque, obviamente, né, pode ser, não dá para cravar, vocês já viram que tudo muda de uma hora para outra. Se o Tite chegar e falar assim, ó, não, beleza, escutei, fica para um próximo momento, pode acontecer, gente, pode acontecer. E dizer, ó, não, eu vou seguir minha vida, vou esperar uma proposta saudita, vou ficar em casa. E aí o Corinthians tem que se voltar para outro profissional e pode ser que até o Dorival esteja entre eles, mas vai ter que encontrar uma solução. Neste momento, o mais próximo é sim a volta de Adenor Leonardo Bach, o Tite. Eu estou me coçando aqui para dizer o que eu penso a respeito, né, do que o Tite poderia fazer nesse time do Corinthians, mas vou deixar isso para o anúncio, né? Por enquanto era mais passar as informações para vocês de que a situação está andando, né? E que as atualizações elas se referem mais a reuniões que aconteceram